Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o INSS. Mais de 1.800.000 pessoas estão na fila de espera para se aposentar ou até mesmo ter a sua pensão aqui no Brasil. Sem contar isso, a demora para se aposentar ou tirar a pensão, os beneficiários do INSS têm que lidar com diversos desafios no dia a dia. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Observações de hoje o advogado especialista em Previdência e também em Direito do Trabalho, Tomás Henrique Alves. Bom, Tomás, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar dessa questão do INSS que é muito urgente e que as pessoas precisam se atentar a ela, né? Sim, Henrique, eu agradeço a oportunidade de estar falando, estar representando a população brasileira, até porque é um tema muito controvertido, muitas pessoas não têm acesso à informação devida e cumprem a nós, operadores do direito, levar todo esse esclarecimento para a população. Bom, Tomás, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê esse cenário aí dessa questão de 1.800.000 pessoas estarem na fila do INSS para poder se aposentar ou tirar outro benefício, que seja um auxílio-doença ou até mesmo uma pensão? Atualmente, a situação do INSS é bem caótica. Pela falta de servidores, até mesmo pela capacitação dos servidores e a quantidade imensa de benefícios que são requeridos diariamente. Isso se dá muito pelo o que a população vive hoje em dia: caos psicológico, acidentes de trabalho, muita informação. Então, a quantidade de benefícios que são requeridos, auxílio doença, auxílio que é hoje chamado de incapacidade temporária, são representantes de 1/3 dos 1.800.000 benefícios que estão na análise do INSS. Bom, e a gente sabe que para se aposentar no Brasil, depois da reforma da Previdência, teve muitas mudanças e uma delas é a questão das regras de transição, que isso veio aí para confundir a cabeça de todo mundo. Como que você, como advogado, tem visto isso e como que você elucida as dúvidas de quem chega querendo saber dessas regras de transição? Olha, Henrique, após a reforma de 2019, a reforma da Previdência Social, foram inseridas 4 regras de transição. A primeira é a regra de pontos. A pessoa que cumprir o requisito mínimo de tempo de contribuição para mulher 30 anos, para homem 35 e atingir a idade que é prevista na lei, hoje, no ano de 2023, a idade mínima para homem é 63 e para mulher é 57, ela consegue aposentar por tempo de contribuição. Essa é a regra da idade mínima. A outra é a regra de transição por pontos. O segurado que completar o requisito de 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, somado com a idade, atingir um número determinado de pontos, ele consegue se aposentar também por tempo de contribuição. Hoje, ano de 2023, 100 pontos para homem, 90 pontos para mulher. Terceira regra de transição, pedágio de 50%. O segurado que até a entrada em vigor da emenda constitucional, que é a reforma da Previdência Social, contasse mulher com 28 anos de contribuição e homem com 33 anos de contribuição, eles têm que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar no requisito mínimo tempo de contribuição. Para explicar, uma mulher que com 28 anos de contribuição, com a entrada da reforma, faltava apenas 2 anos para se aposentar. Então, somado esses 2 anos com 50%, que totaliza 1, ela deveria contribuir com mais 3 anos para poder se aposentar, aí ela consegue aposentar por tempo de contribuição. E a última regra é o pedágio 100%. Ele se assemelha ao pedágio 50%, só que ele tem um requisito a mais, que é o requisito de idade. Só se aposenta com o pedágio 100%. O homem com 60 anos de idade, mulher com 57 anos de idade, desde que o período que ele tiver contribuído até a data da reforma, o que faltasse para fechar os 30 anos de contribuição mulher, 35 de contribuição homem, ele teria que pagar igual período, contribuir igual período para poder se aposentar por tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, quem iniciou a contribuir, hoje em dia não tem mais o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, é só aposentadoria por idade. Requisito idade, mínima 62 mulher, 65 homem. Tempo de contribuição, 15 anos de contribuição mulher, 20 anos de contribuição homem.
e carência, que é a quantidade mínima de contribuições que a pessoa tem que ter para poder acessar o benefício, que são 180. Então, com a reforma da Previdência, ficou mais prejudicial para quem começou a contribuir depois de novembro de 2019. É justamente isso que eu vou te perguntar. Aquela pessoa que, então, precisava se aposentar, para ela foi muito prejudicial, porque agora vai ter que trabalhar muito mais para, enfim, poder ter o seu benefício. Exatamente. Além da prejudicial temporal, que ela vai ter que trabalhar mais para poder conseguir acessar o benefício, também teve a prejudicial de remuneração, porque ela vai ter um prejuízo na forma do cálculo do benefício. Antes da reforma, era calculado 80% dos maiores salários de contribuição que a pessoa tivesse vertido durante o período contributivo. Após a reforma, é a média aritmética simples dos 100% dos salários de contribuição, que inclui aí os menores salários. Então, se a pessoa ela contribuiu por um longo período com salário mínimo e no final ela começou a contribuir com um salário maior, começou a trabalhar, ter uma remuneração maior, ela vai ser influenciada e o salário de benefício dela vai ser menor. Então, foi bastante prejudicial. Bom, Tomás, uma questão que muitas pessoas têm dúvidas é em relação à revisão da vida toda. Como que ela, porque ela foi julgada procedente recentemente pelo STF. Então, explica pra gente o que é essa revisão da vida toda e como ela se confronta com a reforma da Previdência de 2019. A revisão da vida toda, ela é uma tese que é de observância obrigatória do INSS, conceder o benefício mais vantajoso ao segurado. A revisão, ela, em suma, consiste em que, antes da reforma da Previdência em 2019, o cálculo era baseado nos 80% dos maiores salários de todo o período contributivo. Essa era a regra que estava na lei. Porém, em 99, quando também teve uma reforma da Previdência, existiu uma regra de transição para o segurado que começou a contribuir antes de 99. Lá, no artigo 3º da lei, estipulava que o período era iniciado a partir de julho de 94. Então, o INSS, em todos os benefícios, ele utiliza 80% dos maiores salários a partir de julho de 94, que foi quando se consolidou o Plano Real. Porém, na lei, a previsão é que tem que ser pegado todo o período contributivo. Então, o segurado que contribuiu antes de julho de 94, ele ficou com prejuízo porque essa contribuição não foi considerada para a base de cálculo. A tese da revisão da vida toda, ela é simplesmente isso, pegar todo o período que o segurado contribuiu anterior a julho de 94 e atualizar o valor do salário de benefício. Porém, é sempre bom procurar um advogado especializado para realizar o cálculo, que da mesma forma que pode aumentar o benefício, também pode diminuir. Isso dá prejuízo ao segurado, ao beneficiário. Agora, para revisar também aqueles benefícios que já foram concedidos pelo INSS, é necessário entrar para essa fila imensa de quase 2 milhões de pessoas? Sim. Acontece que essa revisão, o INSS de plano, ele já indefere a área administrativa. Então, é necessário entrar com uma ação judicial. Porém, até determinações judiciais com a ordem do juiz mandando implantar o benefício, o INSS não está observando. Então, não cai nessa fila de 1.800 benefícios a ser analisados. Porém, tem uma outra fila que o INSS não respeita, que são as ordens judiciais para implementar o benefício. O ponto que conflita com a reforma é que, a partir da reforma Previdência de 2019, ficou expressamente previsto que quem se aposentar a partir de novembro de 2019 vão ser considerados somente os salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, quem se aposentou até 13 de novembro de 2019 ainda consegue pegar a revisão da vida toda. Quem se aposentou a partir dessa data não tem direito à revisão. Ou seja, algo que também tem que ser avaliado para saber se vai ser útil ou não para a pessoa, né? Sim, de toda forma, é bom ter o cálculo prévio, porque se a pessoa não conseguir comprovar que ela recebia altos salários anterior a julho de 94, o INSS considera como salário mínimo. Então, isso pode diminuir o benefício da pessoa e não viabilizar a ação judicial. E, no fim das contas, o segurado ter mais um prejuízo. Ok, Tomás, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações.
A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Bom, Tomás, agora a gente vai falar sobre justamente essa fila. Por muitos anos o INSS foi muito negligenciado, né? Não fizeram concurso, acabaram fechando muitas agências. E como que você percebe isso? Isso foi um dos fatores que fizeram essa fila aumentar ano após ano? Sem sombra de dúvida. Henrique, é o seguinte, a falta de servidores, falta de capacitação, falta de aparelhagem e até mesmo a falta de pontos físicos do INSS, isso acarreta demais na fila que vem se formando atualmente no Brasil. Em junho de 2023, no portal da transparência do INSS,
tem que existe em estoque para ser analisado 1.800.000 benefícios e desse total, 1/3 é referente somente ao auxílio por incapacidade temporária. Então, além da falta de aparato do INSS, a quantidade de benefícios que são requeridos diariamente também acarreta que a fila vai aumentando a cada ano que passa. Agora, o governo federal anunciou na última semana, já foi até assinado aí pelo presidente, a questão ali de tentar pagar os servidores que já estão no INSS hoje em dia, pagar como se fosse uma hora extra para poder dar celeridade a esses processos. Vão pagar aí algo em torno de R$60, R$70 por benefício avaliado. Isso aí vai resolver os problemas dessa demora da fila ou, na sua opinião, isso não vai surtir efeito? Olha, Henrique, em 18 de julho de 2023, o Lula e o seu vice-presidente Geraldo Alckmin, eles assinaram a medida provisória que institui o programa de enfrentamento às filas da Previdência Social. Porém, isso pode ser um tiro no pé, porque a quantidade de servidores em número reduzido, por mais que estipulado esse pagamento extraordinário, que estão se dizendo hora extra, mas na verdade é um prêmio para cada benefício que for analisado, isso pode sobrecarregar o servidor e afetar na qualidade da análise do benefício, o que geraria um outro problema, que seria o número demasiado de indeferimentos e acarretaria em recursos no próprio INSS ou até ações judiciais. Agora, qual que é a experiência que vocês advogados e o público principalmente têm tido com o Instituto? Porque, por exemplo, eu sigo muitos advogados na minha rede social e eu vejo sempre que eles estão ali esperando para serem atendidos, levando sempre requerimentos, às vezes tendo que repetir requerimento. Então, como que é a experiência hoje com o INSS? Henrique, para beneficiários, até mesmo nós advogados, a experiência é a pior possível. Posto de atendimento físico, o segurado, ele não tem a resposta concreta, o servidor não consegue fornecer as informações necessárias. Telefone 135, quando você consegue falar, a ligação ela chega a cair, o servidor te passa uma resposta bem simples, que você deve aguardar o seu benefício a ser analisado. Não tem um prazo estipulado para que o seu benefício seja analisado. Aplicativo do Meu INSS é uma desordem total, não funciona, fora do ar por vários dias consecutivos, não tem todas as opções que você precisa e, considerando a idade do beneficiário que vai se aposentar, que chega a ser 60 para cima, o aplicativo ele não é tão didático ao ponto de fornecer uma autoajuda para o segurado tentar requerer o seu benefício por conta própria. Então, a experiência tanto dos beneficiários quanto de nós advogados é uma forma caótica. A gente não consegue ter o acesso às informações que a gente precisa. Agora, na sua opinião, além dessa hora extra que o governo diz que vai dar para os servidores, o que mais deveria ser feito para poder, então, resolver não só a questão da demora na fila de espera, mas também essa questão do atendimento precário, da falta de agências, porque durante a pandemia, o governo federal fechou não só pontos do INSS, fechou também da Receita Federal, daqui de Itaúna mesmo foi fechada e migraram os serviços lá para Pará de Minas e tem um ponto dentro da prefeitura. Então, assim, é uma questão que a gente tem também que avaliar, porque esses investimentos, esse desinvestimento que foi feito em vários órgãos, agora que estão mostrando aí quais são os reais efeitos disso, né? Henrique, é o seguinte, com a pandemia a gente viu como é defasado o serviço público do Brasil. Fecharam diversos pontos da Previdência Social. Uma solução que seria bem fácil era contratação de servidores temporários ou outro concurso público para aumentar o número de servidor, mutirão aos finais de semana para poder agendar as perícias ou até mesmo realizar as perícias médicas. Uma outra solução, a digitalização de forma eficaz de todo o processo de requerimento, seria uma saída que a gente conseguiria tirar esse desserviço que é feito à população pela Previdência Social e passar a prestar um serviço efetivo. Agora, geralmente quando as pessoas querem apressar processos, principalmente no Brasil, que começa com B, não é à toa, de burocracia, apressar esses processos, você não acha que às vezes pode acarretar em mais erros e aí esses processos voltarem ainda mais e gerarem ainda mais processos para serem reavaliados? Henrique, além
da digitalização, a gente tem que promover também a capacitação dos servidores. Hoje, o concurso público do INSS ele funciona da seguinte forma: se você tem um ensino médio, você pode acessar o concurso público, que é previsto na Constituição, qualquer um pode acessar, e você torna-se um servidor efetivo que vai analisar os benefícios requeridos. Teria que ter por volta disso uma capacitação dos servidores na questão dos requerimentos, do tratamento com o público, do atendimento, isso tudo de uma forma conjunta para poder entregar para a população o serviço que ela necessita. Porque, além de tudo, o INSS ele é um seguro. E o seguro, como por exemplo um seguro de carro que você contrata, você espera uma segurança de volta. E o INSS a gente não vê isso. Isso é totalmente ao contrário do que deveria ser. O INSS ele demonstra total insegurança para todos os seus beneficiários. Bom, e você disse até mesmo aqui no programa, se eu não me engano foi no bloco passado, em relação que essa fila de quase 2 milhões, a gente pode arredondar para 1.800.000 pessoas que estão na fila, 1/3 disso é de pessoas que estão aguardando perícia médica para ter, às vezes, ali um auxílio afastamento, auxílio doença, e essas pessoas estão à mercê, simplesmente não recebem da empresa, não recebem do INSS, estão aí a Deus dará, como diz, né? Então é um prejuízo muito grande, até mesmo, aliás, quem sofre no final sempre é o lado mais fraco, né? Sim, até a questão do afastamento por auxílio doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária, tem-se uma situação que ela é bem específica. Vários trabalhadores, eles optam por voltar a trabalhar, mesmo não acessando o benefício, porque a demora para você agendar uma perícia, que hoje é em torno de 120 dias após o agendamento pelo 135 ou pelo canal digital, faz com que o trabalhador ele não acesse o benefício e volte a trabalhar mesmo com a incapacidade. E isso também acarreta num outro problema, que futuramente ele vai ser afastado da empresa e o INSS não vai conceder o benefício e ele fica nesse limbo previdenciário, que é chamado no mundo jurídico, em que ele não recebe da empresa e nem do INSS. Aí é necessário um ajuizamento de ação para que ele possa receber esses direitos e desencadeia um outro problema, que é o movimento da máquina judiciária, que poderia ser solucionado com a efetividade do INSS. Porque afinal tem que muitas das vezes entrar na justiça para conseguir esse processo, né? Exatamente. Por quê? Porque o INSS não concede o benefício. Muitas das vezes até o próprio perito, ele trabalha de uma forma tão genérica, tão simples, que ele chega a não olhar na cara do beneficiário que está utilizando o serviço. Então ele nega o benefício e o médico da empresa, ele nega o retorno do trabalhador ao trabalho. E ele fica nesse limbo. Aí é necessário entrar com o processo na justiça para poder fazer valer os seus direitos. Agora, quando atrasa, por exemplo, um auxílio-doença, assim, igual você disse, o médico às vezes não faz nem a perícia, e por um tempo a gente viu até reportagens disso, muitas pessoas ali reivindicando na porta mesmo do INSS, muitos médicos às vezes são pagos e não vão. Logicamente, gente, que eu não estou generalizando, mas muitos fazem isso também, né? Às vezes só dá um laudo ali e por aí fica, não é isso? São perícias genéricas que às vezes o próprio segurado é nítido a incapacidade dele para o trabalho, que o servidor que está lá para prestar um serviço público que é pago com o dinheiro do segurado, ele não consegue entregar o serviço que ele foi contratado para fazer. Então, quem no final de tudo é prejudicado é sempre o segurado. Agora, a gente está falando aqui, teve até a reforma da Previdência em 2019, e um dos motivos que o pessoal aprovou essa reforma foi falar que a Previdência não é superavitária e que precisava fazer cortes. Daí o desinvestimento. Na sua opinião, a Previdência ela é deficitária ou superavitária, ou seja, ela dá lucro? Henrique, sou totalmente ao contrário ao déficit da Previdência Social, até porque os valores arrecadados, eles são utilizados em outros setores governamentais. Então, o próprio INSS, às vezes, não aproveita o dinheiro que é arrecadado dele. Esse valor é pego e utilizado em outros setores. Essa história de que o INSS é deficitário, isso foi simplesmente para aumentar o tempo de contribuição, aumentar a faixa etária da aposentadoria, diminuir os direitos do segurado e fazer com que o salário de contribuição e o salário de benefício seja sempre limitado ao salário mínimo. Tá certo, Tomás. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa para você. Até já.
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são. Desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Bom, Tomás, agora falando justamente disso, como que você, como advogado, percebe a vida de quem já se aposentou hoje no Brasil? Infelizmente, a vida do aposentado no Brasil, ela não é fácil, porque como a gente vem falado aqui no programa, o salário de benefício, ele sempre é voltado ao salário mínimo. Então, se o segurado trabalhou a vida inteira recebendo aí 2, 3 salários mínimos, quando se espera vai se aposentar, recebe o salário mínimo, isso faz com que ele, sendo o arrimo da família, diminui demasiadamente o valor para que ele possa manter o seu sustento básico e o mínimo existencial que deve ser garantido a ele. Bom, Tomás, muitas pessoas que se aposentam, acabam voltando para o mercado de trabalho. Por que isso acontece? Porque assim, o que a gente espera de uma aposentadoria, até mesmo de alguma pensão que algum familiar tenha deixado para a gente, é uma certa estabilidade. Só que o que a gente tem visto nos últimos tempos no Brasil são as pessoas voltando a ter que trabalhar. Às vezes se aposentaram nas regras antes da reforma da Previdência, mas estão tendo que voltar a trabalhar. Então, quais são os motivos? Claro que tem aquelas pessoas que querem se sentir útil, gostam de trabalhar, mas tem outras que fazem isso por necessidade. Como que você vê isso?
Acontece que o salário mínimo no Brasil, ele não reflete o que o brasileiro precisa comprar. A inflação é alta, gasto com medicamento, segurança, saúde pública é defasada, acaba que a pessoa tem que contratar uma saúde particular. Então, assim, quando o benefício ele é concedido no salário mínimo, o salário mínimo por si só, ele não reflete o sustento básico que o segurado tem que ter. Então, o segurado que vem recebendo salários maiores, ele é obrigado a voltar a trabalhar, a procurar o mercado de trabalho de novo, ou na maioria das vezes nem deixá-lo, porque o salário de benefício que se esperava ao longo dos anos de contribuição, ele, quando é concedido, é um salário bem inferior ao que era contribuído. Então, isso faz com que o segurado ele nem deixe o mercado de trabalho, ele tem que complementar a renda dele para ter garantido aí o seu sustento básico mensalmente. E pior que quando acontece isso, a idade já está chamando, né? O corpo também está pedindo ali para poder ir desacelerando e as pessoas não conseguem parar esse ritmo, então acabam tendo que gastar com muito remédio, gastam ali também com outros medicamentos, no sentido assim, suplementos, né, para poder sobreviver. E além disso, a gente tem visto também que a inflação a todo momento não dá sinais de que vai abaixar, então não tem para onde correr. Sim, acontece também que quando o segurado, o aposentado ou pensionista, ele tem um salário de benefício maior que o salário mínimo, a atualização não corresponde à inflação. Então, o segurado que se aposentou ou tem a pensão por morte de algum parente que deixou para ele, ele tem 2, 3 anos com um salário maior que o salário mínimo, com as atualizações que vão ocorrendo anualmente, acaba que o salário dele, que era maior, vai se aproximando ao salário mínimo. Isso faz com que, com os gastos que ele tem, idade avançada, o exercício laboral a vida inteira, faz com que ele vai ter mais gastos médicos, mais gastos com alimentação ou outros gastos supervenientes, ele é obrigado a procurar um emprego novamente. Ou seja, e também agora a gente tem o programa Desenrola Brasil, que o governo federal também criou aí para poder dar um basta nesse endividamento recorde da população, e grande parte dos endividados são os idosos. Ou seja, é um contraponto a se analisar também até onde os idosos estão se endividando, até mesmo para poder bancar a casa, né? Sim. Infelizmente, a gente tem um problema no Brasil, que são as instituições financeiras que oferecem dinheiro, não é empréstimo, eles oferecem dinheiro para o aposentado. O aposentado que, numa idade avançada, já não consegue mais, não tem mais toda cognição capaz de saber diferenciar o que é prejudicial e o que não é, acaba pegando esse dinheiro. E esse dinheiro, que é emprestado a juros abusivos, a juros enormes, acaba fazendo com que o aposentado e o pensionista venha se endividar. Tem uma outra questão também, Tomás, que é o seguinte, eu já vi isso também, para quem não sabe, eu já trabalhei aí em bancos, né, que trabalham com crédito consignado, ou seja, que descontam direto na conta. Às vezes a pessoa nem começou a receber o seu benefício e as pessoas já começam a ligar para a casa dela: olha, o senhor tem uma margem de 30% do seu benefício disponível, isso dá direito a X valor. Então, na sua opinião também, essa prática dos bancos, das financeiras, também é abusiva a essas pessoas que estão acabando ali de se aposentar ou até mesmo de conseguir alguma pensão? Claro, porque se a gente pegar a maioria da população que está a ponto de se aposentar, são vulneráveis e hipossuficientes. A instituição financeira, ela tem o privilégio de receber o vazamento de dados direto do INSS pelo servidor, ou até mesmo porque o próprio sistema do INSS ele é defasado, ele não tem a segurança que devia. Há casos que a pessoa sabe que ela aposentou através de uma ligação de uma instituição financeira oferecendo empréstimo. E isso é uma prática, assim, abusiva, deveria ser regulamentada de forma a proteger aos nossos hipossuficientes, os vulneráveis que são os idosos, porque isso vai acarretando em outros problemas: diminuição da renda, endividamento. O segurado, o beneficiário, ele vai chegar ao ponto de ser necessário pegar outros empréstimos porque ele já se endividou, então deveria ter uma regulamentação mais severa em cima disso e uma atuação até mesmo do próprio PROCON para barrar que a instituição financeira
pudesse oferecer o valor de empréstimo ao segurado. Agora, é uma prática também que tem que ser investigada, porque se os bancos estão recebendo esses dados tão frescos assim, estão partindo de algum lugar, né? Sim, já ficou comprovado, até mesmo por investigações da Polícia Federal, que o vazamento de dados ocorre direto do INSS. São servidores que atuam conjunto em instituição financeira que acaba liberando os dados do segurado que acabou de aposentar para poder que seja feito o empréstimo consignado e assim eles agem em conluio. Bom, e vale ressaltar também que além dos empréstimos, né, das imensas ligações, diversas ligações de telemarketing, tem também os golpistas que estão na porta dos bancos, que tem a famosa ali saidinha de banco, ou então o famoso bilhete premiado, que infelizmente tem idoso que ainda cai nesse banco, nesse golpe, né, que é, por exemplo, vai ali sacar para mim, deixa sua bolsa aqui comigo e tudo mais, e acaba perdendo aí documento, dinheiro e por aí vai. Então, são vítimas muito fáceis, né, Tomás? Sim. O próprio sistema do meu INSS, ele é bastante falho, porque o criminoso ele consegue acessar com os dados que ele obteve até aí na internet ou por servidor público do INSS, alterar a senha, fazer empréstimo consignado no nome do beneficiário, trocar a conta bancária que ele recebe por uma conta que o criminoso tem. Então, a maneira de hackear ela é muito fácil, o sistema é muito falho. Além de ser ruim, ele é muito falho, ele não oferece a segurança que o beneficiário tem que ter. Então, além desses empréstimos fraudulentos que são feitos, também são feitos esses crimes contra o aposentado. Bom, e aquela pessoa que fala assim, Tomás, mas o meu dinheiro não está dando, eu realmente preciso fazer um empréstimo, eu preciso de uma renda extra, como que ela deve proceder? Se em caso realmente ela precisar tirar um empréstimo, quais são os cuidados básicos? Primeiramente, é buscar uma instituição financeira que seja séria, confiável, que tenha uma taxa de juros menor. Avaliar a real necessidade do empréstimo consignado. E eu sempre aconselho que ele vai acompanhado de uma pessoa com mais instrução para que seja verificado o que está sendo contratado. Porque, na maioria das vezes, junto com essa prática abusiva de oferecer o empréstimo, a instituição financeira oferece cartões de créditos na margem consignado, inclui taxas abusivas no contrato. Então, a pessoa que vai fazer a contratação do empréstimo, que realmente precisa, com uma pessoa mais instruída do lado dela, fica mais difícil da instituição financeira incluir aqueles outras taxas, aqueles outros serviços, para que possa endividar mais o beneficiário e acabar por diminuir a renda dele. Ok, Tomás, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui,
A natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Bom, Tomás, agora no nosso quarto bloco a gente vai falar sobre essa questão, né, de uma pessoa que hoje quer se aposentar. Quando é uma pessoa que está nos assistindo, escuta em casa, mas a fila está imensa, tem muita gente esperando para se aposentar, às vezes pode acabar desmotivando isso, né? Então hoje quem quer se aposentar, como que deve proceder? É importante sempre ser feito planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É a busca de um profissional qualificado da área, que ele vai fazer todo o estudo da vida pregressa do segurado. Ele vai pegar carteira de trabalho, vai verificar os vínculos que o empregado teve, se contribuinte individual, vai buscar os carnês, as microfichas que o INSS tem, se, caso tiver informações divergentes no próprio cadastro do INSS com o cadastro do segurado, ele faz essa adequação, consegue se verificar quanto tempo de contribuição que o segurado tem, quanto tempo que falta, se é necessário aumentar o valor da contribuição para ele ter um pouco mais de rendimentos no ato da sua aposentadoria e se é necessário manter as contribuições mensais. Então, para quem tem o interesse de se aposentar com uma renda melhor, é importante procurar um profissional qualificado para fazer todo esse planejamento previdenciário. Agora, você falou uma coisa muito certa, né? Procurar essa ajuda, porque eu conheço muitas pessoas que, às vezes, juntou aqueles carnês do antigo INPS e junta aquilo ali tudo, pega documento da carteira de trabalho, que está ali assinada há muito tempo, pega ali também o CPF, a identidade e vai na agência do INSS. E, às vezes, não sabe qual que é o procedimento a ser feito ali. E aí perde tempo, acaba se perdendo naquilo ali e às vezes pode até mesmo não ser aposentado, né? Sim, é extremamente importante a análise documental, porque a partir do momento que o segurado ele entrou com o benefício dele vai ser pago a partir daquela data. Se os documentos estão irregulares, ilegíveis ou não são os documentos pertinentes para aquele benefício, além da perda de tempo que ele vai ter, que o INSS está demorando para analisar os benefícios, ele vai ter o prejuízo financeiro. Por quê? Porque daquele período que transcorreu para a análise do benefício devido aos documentos que foram apresentados de forma incorreta, ele não consegue reaver aqueles valores. Então, isso acarreta tanto na perda de tempo quanto no prejuízo material. Agora, uma questão que muita gente fala assim, eu não me preocupo com o INSS porque eu tenho uma previdência privada. Explica para quem não sabe o que é uma previdência privada, se ela realmente vale a pena, visto essas dificuldades do INSS, e como começar uma. A previdência privada, ela é simplesmente um investimento que o segurado ele pode fazer. A diferença entre a previdência privada e a previdência social é o caráter de obrigatoriedade. Hoje, todo mundo que exerce atividade remunerada é obrigatório a ser filiado à Previdência Social.
Já na previdência privada, é uma opção da pessoa a fazer o recolhimento, a contratar esse serviço para poder se aposentar ou, no caso de incapacidade, invalidez, resgatar o valor. O que acontece? A previdência privada, ela é bem vista, ela é necessária e pode suprir essa demora do INSS. Você encontra diversas opções de valores, de tempo, de resgate antecipado ou não. Então, para a pessoa que possui uma condição de pagar uma previdência privada, é de extrema importância e eu até indico, porque depender do INSS hoje, apesar da demora, você sabe que o valor do seu benefício, ele infelizmente vai chegar próximo ao salário mínimo. Agora, quem quiser saber mais informações, Tomás, como que pode proceder? Porque você disse aí também que o 135 não funciona, que a agência não funciona. Por quais canais a pessoa pode procurar? Olha, é indicado a pessoa ela procurar a agência do INSS ou através de um profissional bem qualificado que vai conseguir estudar todo o caso concreto do segurado, passar para ele as informações que são pertinentes, o que vai ser feito no caso dele, o que pode ser feito, o que não pode, e isso ele vai ter uma informação mais clara do que ele tivesse no INSS. O INSS vai te fornecer informações, porém informações simplórias, informações obscuras que você não vai conseguir entender. Já o profissional mais qualificado, ele consegue estudar o caso da pessoa e passar tudo o que vai ser feito, o que não pode ser feito, quando ele possivelmente terá um benefício e o que não deve ser feito a partir daquele momento. Então, além do INSS, é importante ele procurar um profissional bem qualificado. Agora, o nosso programa está se encaminhando para o fim. Diante de tudo que a gente falou do INSS, quais são as suas expectativas aí para esse instituto, nesse novo governo que começou, né, num governo que agora sim está dando um olhar mais atento para isso, né, porque a gente viu que o que a gente estava comentando aqui, que houve um desinvestimento. Então, quais são as suas expectativas agora para os próximos meses e para os próximos anos? Olha, esse ano já teve um concurso para servidores do INSS. Possivelmente terá outro, já estão especulando um outro concurso. Aumentando a quantidade de servidores, possivelmente vai se melhorar a prestação de serviço. Mas isso, claro que engatinhando. A expectativa é melhor possível, mas claro que a gente conta com o apoio do governo para poder melhorar todas as condições do INSS. Ok, Tomás, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais? E quem tiver alguma dúvida, como que pode te encontrar? Olha, quem tiver alguma dúvida pode me encontrar no meu Instagram, @advogado.tomás, ou também pelo meu telefone, 37 99841 2455. Agradeço a oportunidade, o espaço que você me deu e até mesmo para poder esclarecer para toda a população que sofre com essa falta de informação que o INSS não fornece. E deixar uma mensagem sempre para a população, né, gente, que buscar conhecimento nunca é demais, até mesmo para evitar problemas e dissabores aí no futuro, né? Com certeza. Tá certo, então, Tomás, eu que te agradeço a sua presença, volte mais vezes e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você também que perdeu ou quer rever alguma Observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. A gente tem um canal exclusivo de Observações lá no YouTube. Entre aí agora no seu celular, youtube.com/OBS Itaúna, e você vai conferir todos os programas que já passaram aqui e estão por lá, e você pode assistir tudo na íntegra. E não se esqueça de se inscrever e, claro, ativar o sininho para quando houver novos programas e novos conteúdos, você ser um dos primeiros a ser avisados. Você que está aí com as suas redes sociais, nos siga no Instagram e também no Facebook, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!